Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a prática do exercício físico regular. Algumas questões importantes para a gente saber como que nós entramos na fase de acelerar o metabolismo. Então, como a gente consegue fazer esse processo de uma maneira natural? Colocando o corpo para se movimentar. Nós fomos feitos para o movimento. Já tem alguns estudos que falam que o cérebro ele foi criado para o movimento, não só para pensarmos. Então, quanto mais você estimula o seu corpo, mais o seu cérebro gera conexões e mais ele vai se desenvolvendo. Tem uma linha da ciência que já pensa dessa maneira. Então, é importante nós entendermos como nós queremos estar daqui 5, 10, 20, 30, 40 anos. E um processo natural é que a gente tem essa capacidade física de se deslocar pelos ambientes. Se hoje eu tenho uma limitação por uma lesão, por dor, por algum problema que não seja uma deficiência que eu nasci com ela, congênita, lá no meu, quando eu era bebezinho, eu já nasci com uma má formação, algum problema nesse sentido, onde você já tem uma limitação física que para você é natural, alguma coisa foi feita de errada no meio do caminho. Então, é importante a gente parar, avaliar esse processo e entender o quanto isso está nos prejudicando. Se realmente o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, que hoje nós perdemos uma capacidade física, por exemplo, de caminhar longas distâncias, de fazer uma corrida, às vezes de uma calçada na outra, sem ficar ofegante. Então, são pontos que a gente percebe que, com o processo do envelhecimento, há um abandono natural dos cuidados com a saúde física. E aí o que acontece? Limitações motoras. A gente diminui o movimento, eu não consigo uma posição natural. É o agachar de cócoras. A gente ficar agachadinho como o índio fica. É uma posição natural. Só que o que acontece? A gente, ó, para não precisar mexer muito na câmera, só abaixar um pouquinho aqui. Ó. Essa daqui, eu vou agachar só para vocês verem a questão da perna. Ó. É uma posição, ó, uma posição natural para a gente ficar confortável. Uma posição que você precisa aí ficar o dia todo nela. Você precisa ficar, precisa ser natural, mas nós já perdemos essa capacidade. Então, para quem é pais com filhos pequenos, é importante isso para quê? Para ter uma conexão com seus filhos, olhar nos olhos. Para nós, é uma posição fisiológica. Então, quando você fica naturalmente, antigamente, antes desse processo da industrialização, se usava isso para fazer cocô, né? Ou para ficar na beira do rio, lavando roupa, fazendo atividades naturais, no fogo, tudo no processo desse agachar. E a gente perdeu essa capacidade ao longo do nosso tempo. Por quê? Porque nós paramos de utilizar o nosso corpo e nós diminuímos a capacidade das articulações. No nosso corpo tudo que você não usa, ele deixa de funcionar com eficiência. Então, o que acaba acontecendo? Você acelera o processo de envelhecimento de uma maneira natural. Quando você se limita, hoje, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês tiverem criança por perto, filhos ou vizinhos, sobrinhos, liga uma televisão e coloca ele na sala para assistir TV. Você vai ver que uma hora ele está sentado de um jeito, uma hora ele está do outro, outra hora ele está de ponta cabeça. Então, ele tem uma dinâmica corporal muito grande. Claro que ele está com a formação das articulações, isso facilita muito. Mas nós perdemos essa capacidade porque hoje um adulto faz o quê? Fica de pé, sentado e deitado. São só as 3 posições que nós adotamos. Isso vem contra o movimento.
A gente perde liberdade física, por quê? Movimentos de colocar as coisas sobre um armário, agachar embaixo de uma cama, pegar um chinelo, coisas simples do dia a dia. Quando você não faz mais, o dia que você vai fazer, de repente, deu uma pinçada na sua lombar, tive dores nas costas, ou travei minha coluna. O que é o travar na coluna? Pessoas que já têm uma dificuldade nessa mobilidade da coluna. Então, não estou usando o dia a dia. Ganho muito peso, eu estou obeso, estou com sobrepeso. Eu limito o meu corpo de fazer movimentos. Por quê? Começa a ficar mais lento, o corpo começa a ficar mais cansado. Quanto mais lento e cansado, menos movimentos eu quero fazer. Então, é importante você entender que quando você quer dar alguma coisa para uma pessoa, você dá para uma pessoa ocupada. Vou contar uma história aqui. Uma vez eu fui numa palestra do grande Almir Klink, maior velejador do mundo e é brasileiro. Ele falou que ele mora em Paraty, ele tem uma casa lá numa ilha. Ele foi um dos poucos que tem liberação para morar numa ilha. E nessa casa, ele estava com problema numa janela. E aí o funcionário dele chamava José. E aí, numa viagem dele, ele sempre fazia, ele ia velejar para a Antártida, ele ficava lá 30 dias, um ano, depende da expedição que ele ia fazer. E ele falou para o Zé, Zé, vou viajar, eu quero que você... Ele estava com uma janela que estava torta, estava quebrada. Ele falou, você arruma para mim, para quando eu voltar, tá em ordem. O Almir Klink foi, ficou um ano na Antártida, voltou de barco, as expedições dele. Quando ele voltou, a janela dele estava do mesmo jeito. Ele falou, o Zé deve ter morrido, né? Ele foi para o continente, que ele saiu da ilha, veio para Paraty, foi procurar o Zé perguntando no vilarejo onde é que o Zé estava, se ele tinha morrido ou não. A pessoa falou, não, o Zé está ali no bar. Aí ele foi lá perguntar para o Zé, falou, Zé, e aí, por que você não arrumou a janela? Ele falou assim, porque eu estava ocupado. Então ele falou, descobriu que o Zé era o cara mais importante do mundo. O que eu estou querendo dizer com essa analogia? Que as pessoas que menos fazem é as que menos vão fazer. Então, se hoje você tem preguiça, cansaço, não tem vontade de se esforçar, é porque você faz pouco. Quanto menos você faz, menos você vai ter vontade de fazer. Então, é necessário você gerar o próprio empurrãozinho. Para que você receba, para que você der esse empurrãozinho e aconteça isso de maneira natural, você precisa se impor, descobrir algo que te mova. Por que eu faço isso? Eu não sei, eu não gosto, eu detesto exercício físico. Então você tem que se fazer outra pergunta: para quê? Para que eu vou me cuidar? Para que eu vou fazer exercício físico se eu não estou doente, por exemplo? As pessoas confundem a ausência da doença com saúde. Não estar doente não quer dizer que você tem saúde, tá? Se você for ao médico regularmente, você pode estar com alterações nos exames clínicos e nem sabe. Só que os sintomas não estão aparecendo. Por exemplo, diabetes e hipertensão demora 20 anos para você desenvolver. Então, é uma conquista na sua vida. Se hoje você está diabético e hipertenso, você lutou, você bateu no seu corpo por quase 20 anos, se for diabetes tipo 2, para você conquistar essa doença. Nós chamamos ela de doenças adquiridas. Então, olha o quanto tempo você tem abandonado o olhar para si próprio. Isso tem muito a ver com a autoestima. Se a sua autoestima está baixa ao longo da sua vida, você não se olha, você não se define como prioridade. Você não se coloca no primeiro lugar na agenda. Seu nome tem que estar em primeiro lugar na sua agenda todos os dias. Então, primeiro eu acordo, agradeço a Deus, esse é o meu ritual, faço minha oração, ouço minhas musiquinhas, me conecto com Deus. E aí você pode chamar de força maior, de eu maior, qualquer coisa. Isso não é importante.
E aí eu falo, o que que é a primeira coisa que eu vou fazer para me cuidar? Porque eu sei que comer eu vou comer, beber água eu vou beber água, respirar eu vou respirar, né? Processos fisiológicos que a gente é obrigado a fazer. Agora, e o exercício? O exercício físico não é natural. Eu tenho que me forçar a fazer ele. Por quê? Porque o efeito do exercício físico não é na hora que você faz. Isso que você precisa entender. Ah, eu fiz exercício, pesei, não emagreci nada. Ótimo. Você não desidratou nada. Você vai ter um efeito do exercício pós-treino. É de 24, 48 horas até 72 horas, se for um estímulo mais intenso. Para pessoas que já são treinadas, você consegue dar um estímulo na segunda-feira, aí eu fico 24, terça, 20, 48, quarta, 72 horas na quinta. Posso estimular o meu corpo na segunda e na quinta, eu treinei praticamente a semana inteira. Você entende isso? Então, ó, se eu treino na segunda, eu dou um estímulo, ele age. Claro que no início, não, porque você não está adaptada para isso. Então, você treina 24 horas, você já tem que dar outro estímulo, mas ó, 24, 48, 72 horas. Então, ó, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo. Segundo, eu estimulo de novo. Então, é necessário muita coisa para iniciar? Não. Para manutenção, principalmente? Não. No início, como o seu estímulo é leve e prazeroso, você faz todos os dias para se adaptar ao novo ritmo. Mas qual exercício é o melhor? O exercício é o melhor aquele que trabalha a sua limitação. Então é importante, eu coloquei dentro desse programa de treinamento que eu vou passar para vocês, dessa aula, videoaula, um programa para iniciantes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui com café. Onde você vai descobrir as suas limitações articulares. Por quê? Eu criei um programa onde a gente elimina a dor, ajuda a acelerar o metabolismo, que é o emagrecimento, elimina dores articulares. Então, se a sua desculpa hoje é, estou enferrujada, eu não consigo fazer exercício porque dói meu joelho, por exemplo, dói as minhas costas, dói minha cervical. Esse exercício é um exercício curativo. Por quê? Porque eu trabalho as capacidades articulares do ombro, do quadril, do joelho, da coluna. Porque ao longo da minha jornada desses meus 22 anos, eu percebi essa dificuldade por abandonar o corpo. Então, eu coloquei todo esse empilhamento de resultados dentro de um único treinamento. Você melhora as funções das suas articulações, então você rejuvenesce a sua articulação. Não seria bom ficar agachadinho no chão ali, ganhar movimento natural que hoje já é limitado para você? Não seria bom eliminar dores articulares? Então, você precisa praticar isso com repetição. Inicialmente, fazer todos os dias para que o seu corpo gere um novo hábito. Você precisa instalar um novo hábito para obter novos resultados. Se você faz todo dia as mesmas coisas, é impossível você ter novos resultados. Então, hoje eu te convido para sair do sedentarismo, mesmo que você pratique exercícios físicos. Se você está aqui é porque ele não está sendo eficiente. A verdade é essa. Então, dentro desse pacote que eu criei com as 5 ferramentas, uma ferramenta, nós falamos lá sobre a água, sobre a alimentação, sobre a respiração, e hoje, no quarto dia, eu estou trazendo exercício físico. E amanhã a gente vai falar sobre o processo regenerativo. Então, você precisa entender que há um processo, há um método para que você consiga eliminar esse excesso de peso e manter isso por definitivo. Eu consegui eliminar os 5 quilos agora, beleza. Se a semana que vem você desiste e para, você vai voltar ao reganho de peso. É natural. Nenhum corpo, se você voltar para os hábitos que você tinha semana passada, você já estava acima do peso. Então, isso é óbvio, né? A gente precisa estar consciente para ter esse entendimento de que eu transformo a minha vida através de grandes mudanças. Para ter grandes mudanças, eu preciso ter uma palavra: decisão. Você precisa tomar sua decisão para se transformar em algo que você deseja, que você ainda não é.
Precisa ficar claro isso. Você ainda não é a sua melhor versão. Você ainda não é o melhor da sua condição física. Você ainda não é hoje o melhor da sua capacidade estética. Você não é ainda hoje o melhor quando você se olha no espelho. Então você pode mais. Eu acredito nisso. Por isso que eu criei esse programa. Porque eu confio nas pessoas. Eu acredito que cada um de vocês que está dentro desse programa consegue ir além do que você já foi hoje. Só que a maioria não consegue sozinho. Por quê? Porque foi desacreditado. Culturalmente, lá na sua infância, a gente ouve muitos nãos. Não pode, não faz isso, não faz aquilo, você é burro, você não consegue fazer. Então, há crenças limitantes que te limitam de acessar aquilo que seria a perfeição para você, aquilo que seria o melhor para a sua saúde, o melhor para a sua performance, o melhor para a sua rotina diária de hoje. Então, se você não tiver uma mudança grande de mentalidade, você não vai entender o jogo do resultado. E aí você vai ficar sempre com desculpas. Ah, é por causa disso. Ah, é porque dói aqui. Ah, é porque dói ali. Ah, é porque eu tô com esse tipo de problema. Ah, é porque meu cachorrinho ficou doente. Todos os dias nós teremos desculpas na nossa mente que vão nos sabotar. A autossabotagem é o maior limitador das pessoas. Então você precisa clarificar. Os exercícios têm que ser leves, fáceis, prazerosos no início, para você se engajar neles, ter a prática, manter e atingir a sua performance. Esse é o objetivo do meu trabalho. Fazer com que você comece a perceber que você tem grandes capacidades que não foram trabalhadas e que não existe limitação. Se hoje você não consegue correr porque você tem dor no joelho, daqui a alguns meses você está fazendo maratona. Eu tive vários cases de sucesso ao longo dos 22 anos, pessoas que nem andavam, chegavam limitadas para sentar, viraram atletas amadores. Que é um atleta amador? Aquele que não é remunerado pelo que ele faz. Ao longo do tempo, ele foi mudando seus hábitos, transformando, tendo consciência de que a rotina dele não era uma rotina que levaria ele para uma saúde plena no futuro, e o futuro é hoje, não existe o amanhã. O futuro é hoje. Quando a gente coloca a nossa mente lá na frente, nós estamos na ansiedade. Quando a gente vive lá atrás, a gente está no passado, está na depressão. A gente busca o passado para confortar um presente que não é feliz. As pessoas que estão com depressão, elas estão na nostalgia, buscando celebrar o passado, que elas não conseguem viver melhor hoje. E pessoas que estão projetando o futuro é porque não estão satisfeitas com o agora. Só existe o agora. Você que está me ouvindo, você precisa tomar a decisão agora. Agora, de sair de uma vez por todas do sedentarismo. O sedentarismo está relacionado com 60 tipos de doença. E uma delas que você conhece é o câncer. Então, se você não quer desenvolver um problema de saúde ao longo da sua vida, precisa parar agora e ficar paralisado. E estar sedentário e começar a se mover. Esse é o ponto fundamental. Essa era a minha mensagem hoje. Qual exercício é o melhor? Aquele que você faz todo dia. Qual exercício que emagrece? Aquele na medida certa. Está dentro desse treinamento que eu vou te colocar. Você não precisa sair arrebentado, destruído. No outro dia você não consegue nem pentear o cabelo. Por quê? Porque é um processo. O exercício correto é aquele que você faz que não tem dor. Ele não precisa ter sofrimento. Ele não precisa ser um exercício que massacra, que malha. Exercício é autocuidado. Fechou, gente? Então, ó, eu vou disponibilizar essa aula e um treinamento para vocês agora dentro do grupo.
daqui 5 minutos já está dentro do grupo, você pode acessar. Em 20 minutos, você já começa, em 5 minutinhos, você já pode começar esse treino, tá bom? Aí você me dá um feedback Arrasou. ao longo do tempo. Certo, gente? Um beijão para vocês. Certo. Muito obrigada, Pierre. Excelente Sensacional. dia. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, beijão. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Obrigada.